Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem o apelo educacional. Indo para o segmento de análise de cenário número 61, sobre o escândalo envolvendo as lojas americanas, tanto em relação ao rombo e a partir daí cuidados que, no geral, no mercado você precisa ter. Nós vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a questão do balanço, como é que a gente identifica isso, e também por que que esse caso nos traz à tona, traz luz sobre esse fato na relação político-econômica que provavelmente vai se desenrolar ao longo do ano de 2023 aqui no Brasil. E para que você não seja, de alguma forma, pego de surpresa ou até acabe se desanimando com o mercado, porque a consequência de tudo isso é que aparentemente vai ser um ano de bastante oscilação e muitas oportunidades. E foram tantas as informações durante essa última semana que até se tem uma dificuldade um pouco de concatenar o conjunto das informações. Eu vou começar com essa que é a base da revista Oeste. Então você pode olhar lá no site da revista, em reportagem do dia 12 de janeiro, veja, o escândalo descoberto em uma das maiores varejistas do país. Escândalo, né? Se nós formos olhar aqui esse escândalo que se refere, é exatamente esse rombo de 20 bilhões no balanço contábil da companhia. Veja que nessa reportagem assinada por Letícia Camargo, do dia 12 de janeiro, nesse site Seu Dinheiro, você vai verificar que rombo, na manchete, né, rombo nas Americanas é só a ponta do iceberg. E vai arrastar consigo as ações da Ambev, depois já falaremos sobre isso, da Via, na opinião, isso aqui é a opinião dada pelo CEO da Empíricos. Então, essa é a leitura que ele tem. E veja que aqui também é mencionado que o rombo nas lojas americanas pode ir muito além dos 20 bilhões. Esta outra reportagem da Exame, note que a contabilidade, essa é uma reportagem do dia 13, assinada por Graziella Valentim. E aqui, na mesma reportagem, ela diz o seguinte, que é algo que a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça. Contabilidade da Magalu e Via escancara problema na Americana. E veja que o caso aqui também é o do rombo dos 20 bilhões. Lá no Estadão, você vai encontrar aqui uma linha geral da manchete, porque eu não tenho acesso à notícia, eu não sou assinante. O rombo e os auditores. Mas por que se está falando isso? Veja aqui, no site Terra, no segmento O Monitor do Mercado, você vai encontrar essa reportagem. A mesma auditoria ignorou o rombo de Americanas, Petrobras e Evergrande. Então, parece que a auditoria, pelo o conjunto dessa informação, ela fez vistas grossas para esse rombo que já se desenhava, talvez, há algum tempo. Já nessa reportagem, que foi publicada na Money Times, veja aqui embaixo, ela foi feita pela Bloomberg no dia 13, às 8. E o que ela diz na sua manchete? Americanas, 2 pontos. Lehman e sócios propõem injeção de 6 bi. Bancos querem 10 bi, diz Bloomberg. Então, na verdade, nós já vamos ver quem é Lehman. Eles vão buscar o recurso através dos bancos. E aqui a gente precisa também ter um olho interessante para o momento político do país, da forma como ele se desenhou desde o ano passado, porque evidentemente que esse rombo aí, por enquanto aqui de 20 bilhões, ele não é do conhecimento do mercado agora, em janeiro, mas ele não aconteceu numa virada de ano. Isso é algo que vem se desenhando por um bom tempo. Por isso que se faz referência àquelas empresas de auditoria e que fizeram e que ignoraram esse rombo que veio à tona agora no mês de janeiro de 2023. E aqui é interessante saber alguma coisa sobre Jorge Paulo Lehmann.
Ele é um economista e empresário suíço-brasileiro e em 2019 ele foi considerado pela Forbes o segundo homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em 22,8 bilhões de dólares. Se eu não me engano, em 2022 foi considerado o homem mais rico do Brasil. Tem 83 anos e também tem muita influência dentro do cenário, justamente por conta da sua fortuna. Dando uma quebrada nesse assunto, só para a gente ter um conjunto de partida, um ponto de partida que não seja exatamente as notícias, dê uma olhada aqui, vamos olhar as informações trimestrais das Americanas para o terceiro trimestre de 2022. Vamos dar um pulo na página 93 para a gente falar um pouco sobre, aqui embaixo, aqui, o resultado financeiro da companhia. Vamos nos concentrar aqui no total da receita financeira, ou seja, vejo que a companhia recebeu em termos de juros recebidos, descontos financeiros obtidos de atualização monetária e outras receitas financeiras, o PILA. E aqui a companhia passa de 339 milhões para 527 milhões. Se nós pegarmos aqui na nossa calculadora, já feita a conta, nós vamos ver que, na realidade, a companhia ela cresce em termos de receita 64%. No entanto, as suas despesas financeiras, que é justamente os juros que ela, enquanto no outro são os juros que ela recebe, aqui são os que ela paga, os juros e também outras despesas financeiras. Nós vamos ver que passa de 756 milhões para 1,9 bilhões, de modo que, veja que o resultado financeiro, que é a subtração de um pelo outro, fica aqui num crescente, no caso aqui negativo, de 481 milhões para 1,6 bi. Ou seja, a companhia ela pagou muito mais juros do que ela recebeu. O indicativo de que a companhia veio trabalhando aí de uma forma bastante alavancada e até onde eu consegui apurar, mas eu não entrei muito no detalhe, porque ela simplesmente, para pagar os seus credores, ela acabava se utilizando, por conta do seu fluxo de caixa, de recursos advindos do mercado financeiro. E note que, enquanto a sua receita financeira cresceu, como nós vimos, 0,64, observe que sua despesa financeira ela cresceu 2,56. E aqui nós já chegamos à conclusão de que a despesa cresceu 4 vezes mais se nós compararmos com o crescimento da receita. Ao passo que, aqui na página 43, nós podemos verificar as vendas totais, cujo crescimento em relação aos primeiros 9 meses de 2021 foi de apenas 7,5%. Então aqui a gente já verifica algum problema aí em relação ao crescimento de vendas e o crescimento, por outro lado, das despesas com juros da companhia. E que, portanto, descontado a possibilidade de alguma eventual fraude, veja que ele vem de 54 milhões no lucro líquido para um prejuízo de 446 milhões nos primeiros 9 meses de 2022. Mas eu não vou avançar muito além disso. Aqui tem o canal do Rob Correia e ele fez um vídeo que diz o seguinte: o que aconteceu com o varejo? Aí bota junto Magalu via Varejo Americanas, e se eu não me engano esse vídeo aqui ele foi ao ar cerca de 3 semanas atrás e já mais ou menos descrevia um cenário parecido com esse que eu coloquei. Como a carteira aqui do canal não é composta por empresas de varejo, eu não avancei muito sobre isso, mas vou avançar sobre o cenário como um todo, e aqui eu recomendo esse vídeo que você possa ver em detalhes o que eu acabei descrevendo agora há pouco em relação ao resultado trimestral das Americanas. E agora voltando onde nós tínhamos parado, sobre o Jorge Paulo Lemann, o nosso suíço brasileiro, que é um dos maiores acionistas aí das Americanas. Se você entrar aqui no site do UOL,
você vai ver que tem uma reportagem aqui chamada assim, ó, Bancada Lehman. Os políticos apoiados pelo segundo homem mais rico do Brasil. E veja que essa aqui é, na verdade, uma reportagem que ela foi feita no ano de 2019, assinada por Beatriz Montese. E uma das deputadas que ele financia é a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Ela, nessa época ela era do PDT, agora ela não é mais do PDT. Atualmente, a Tabata Amaral ela faz parte do Partido Socialista Brasileiro. Então aqui está o nome dela, né, e o partido a que ela pertence. E você vai encontrar pela internet várias notícias aí com apoio do Jorge Paulo Lemann a essa corrente aí que estava o presidente eleito atualmente do Brasil. E veja que nesse caso, dessa reportagem aqui, é colocado como dono da Ambev. Por isso que naquela reportagem, com menção ali ao CEO da Empíricos, existe a possibilidade de que isso acabe se desdobrando para outras empresas das quais ele também possui ações. Veja, nessa reportagem da Veja, ela é assinada por Gustavo Maia, está aqui atualizada em 18 de fevereiro de 2022, no começo do ano passado. E é curioso aqui, que eu acho interessante, é que esse evento se chamava assim, esse aqui é o ministro do Supremo Tribunal Federal, na época ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o nome dele é Luiz Roberto Barroso. Então, ele participou de um evento aqui chamado Como se livrar de um presidente. E nesse evento, você vai encontrar reportagens como essa aqui da Metrô FM Juína, descer um pouquinho aqui mais embaixo, na reportagem propriamente dita. E nesse evento que foi realizado no Texas, o ministro fez o discurso de abertura e até ele foi indagado. Entre os presentes estava justamente a Tabata Amaral. E há quem diga que esse evento, que foi feito por alunos e pesquisadores de Chicago, Nova York e Califórnia, teria, dizem, aí eu não sei até que ponto é verdade, eu não encontrei nenhuma informação, que teria justamente sido financiado pelo Jorge Paulo Lemann. Então, mas entre outras perguntas, era como fazer a destituição do presidente, o que ele representaria em termos de... o presidente da época, né, de 2022, e o que ele representaria em termos aí de riscos para o país, numa possibilidade de um próximo mandato. E aqui a gente faz um olhar com bastante cuidado, porque o Jorge Paulo Lemann, ele apoiou a campanha. Depois, ele também tem como apoiador vários deputados, né, que são da corrente progressista e justamente que se encontraram em evento no Texas com esse objetivo aqui, que era como destituir um presidente. Mas o fato é que lá por trás de tudo isso, ao fim e ao cabo, o que a gente começa a desvendar agora é que, na realidade, o que se busca com esses apoios é justamente isso. O recurso, aqui no caso, segundo essa reportagem da Money Times, Lemann, eles propõem essa injeção de 6 bilhões, enquanto os bancos, conforme a gente viu, seria de 10 bilhões. O que acontece é que aquele rombo que nós vimos lá no início, de 20 bilhões, segundo a BMC News aqui, veja, Americanas declara rombo maior ainda, que chega aos 40 bilhões. Então as coisas elas não vão acontecendo por acaso. Como a gente vê que algo semelhante, você vai ver lá no vídeo do Rob Correia, guarda alguma semelhança entre Americanas, Via Varejo e também a Magazine Luiza. Isso há um indicativo de que todos esses apoiadores dessa linha progressista, na verdade, o que eles gostariam, ou pelo menos o que dá a entender, que eles querem justamente o recurso, principalmente do BNDES, a fim de alguma forma, cobrir esses problemas que eles tiveram aí de cunho financeiro. Me parece que quando abrirmos os balanços, né, tanto de Magazine Luiza quanto de Via Varejo, nós vamos encontrar algo semelhante, talvez não nessas mesmas proporções. E essa busca
pelos financiamentos desses bancos públicos, dá um indicativo que, no final das contas, é o valor a ser pago por conta dos apoios de campanha, sairão justamente dos bolsos daqueles que são compelidos a pagar impostos. Fazendo essa leitura de uma linha geral, porque os nossos vídeos aqui são bastante curtos, a gente já faz uma compreensão de que existe a possibilidade de que no ano de 2023 a gente tenha um ano bastante complicado do ponto de vista econômico, principalmente porque, além do... a gente já sabe, já discutiu aqui no canal, nós temos a PEC que vai furar o teto, nós temos o Auxílio Brasil, que agora volta a ser o Bolsa Família, que está fora do teto de gastos. Nós temos os aumentos para o judiciário, para o legislativo, provavelmente isso vai se estender ao executivo, e além disso, temos essas empresas com esses problemas, justamente, e principalmente na parte de varejo, que precisam fazer aí uma captação de recursos a juros muito amigos, e que provavelmente devam fazer isso buscando nos nossos bancos públicos. Portanto, todo o indicativo dá sinais de que talvez a gente não tenha um 2003 muito próspero. E se ele não é próspero, claro que ele vai refletir justamente no conjunto das nossas ações. E desta forma, nós precisamos sempre ter um olhar mais consistente para aquelas ações que pertencem a esses mercados mais sólidos, que têm uma legislação mais consistente, que pelo menos nos últimos tempos não vem mudando, e quando mudou, o que aconteceu em 2014, 2015, depois tiveram que fazer pagamentos posteriores com reperfilamentos de forma a cobrir, como foi o caso das companhias de energia elétrica. E a gente continua então com essas mesmas companhias, energia elétrica, bancos e seguros, dentro da nossa visão, porque é o que parece, pelo menos para esse ano, não sei como ficaria para o ano seguinte, não há expectativa aí de um crescimento econômico do Brasil. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.